Fala, meus amigos, tudo bem? Vou apresentar para vocês uma palestra sobre recursos inteligentes em projetos da Internet das Coisas. Eu vou mostrar de forma simples e prática como construir projetos básicos para a gente poder entrar no mundo da tecnologia e desse fascinante segmento de dispositivos. Beleza? Bom, meu nome é Valdir, as pessoas me conhecem como Valproj por causa da Projetos Eletrônicos. Eu sou sócio fundador da Projetos Eletrônicos e da Proj Eletrônicos. Apesar dos nomes parecidos, elas desempenham papéis diferentes no mercado. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre as nossas empresas, acesse o nosso site, projetoseletrônicos.com. Ou então, inscreva-se no nosso canal, Projetos Eletrônicos no YouTube. Beleza? Bom, todo mundo já deve ter, de alguma forma, escutado a palavra IoT ou Internet das Coisas. Esse termo foi criado há algum tempo atrás e há uns 2, 3 anos já vem fazendo parte assim incisiva assim no mercado de desenvolvimento da eletrônica. Isso não é só uma moda que muita gente fala, bom, vou estudar um pouco sobre a internet das coisas. Na verdade, a internet das coisas veio para mudar a forma como a gente lida com nossos equipamentos. Como o próprio nome menciona, a internet das coisas são todas as coisas possíveis de se conectar na internet e interagir com a gente. Esse ramo ainda vai expandir mais ainda em virtude da inteligência artificial. A internet das coisas está se fundindo com a inteligência artificial no intuito de melhorar ainda mais os projetos de IoT. Vou mostrar dois exemplos. O primeiro da esquerda é um projeto básico da internet das coisas. O da direita é um projeto com acesso à nuvem via MQTT com recursos um pouco mais inteligentes do que o primeiro. Ok? Vou mostrar de forma simples e como eu não estou presente, caso tenha dúvida em alguma coisa, por favor anote que no final a gente vai tentar esclarecer uma por uma. Bom, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo, que é uma placa aqui, eu estou mostrando com o cursor, é uma PROG SP. Essa placa nós já desenvolvemos há algum tempo, mais ou menos um ano. Ela é uma placa para facilitar o uso desse componente aqui, o ESP826601. A placa é bem didática. Aqui eu tenho todos os pinos que estão aqui, ó, no componente, eles estão numerados nesse conector aqui. E essa numeração está descrita nesse lado aqui. Então ela é muito fácil de utilizar e de implementar circuitos nela. Aqui eu tenho um botão de reset e um botão de programação, que eu posso tanto mudar o firmware desse equipamento, quanto programar ele para utilizar direto na ideia do Arduino, se eu quiser. Aqui eu tenho duas GPIOs, que esse componente só disponibiliza 2 pinos para a gente utilizar. Então elas estão aqui, GPIO 0 e GPIO 2. E aqui uma fonte de alimentação própria para essa placa. Desse lado eu tenho uma placa de relé, especialmente construída, projetada para trabalhar com os módulos ESP, SP01, 12, o SP32 e assim por diante. Trabalhar tudo em 3,3 volts. Essa placa é optoacoplada, tem esse componente aqui, para proteger a parte digital de uma possível parte de alta tensão que tem aqui nos bornes do relé. Porque como os relés acionam cargas de tensão elevada, nós procuramos fazer uma placa que isole a parte de baixa tensão, da parte lógica desse componente, porque aqui eu tenho os 2 GPIOs, eles estão vindo até aqui, da parte de alta tensão. Ok?
ela tem recursos especialmente desenvolvidos para essa função. Então, o nosso projeto básico é esse. É uma prog ESP com o ESP01, a fonte de alimentação e uma placa de relé. Esse vai ser o nosso ambiente de trabalho. É o exemplo número 1. Eu vou mostrar também um outro exemplo que já é um projeto um pouco mais elaborado com recursos inteligentes. Esse projeto é todo conectado na nuvem, no Cloud MQTT. Ele também usa o mesmo princípio, a prog ESP com ESP01 e um relé, e uma outra prog ESP com o ESP01 que vai ter uma função de botão remoto conectado à internet, através de uma cloud, de uma nuvem, de um programa chamado Cloud MQTT. Esse exemplo é um pouco mais elaborado e me permite recursos um pouco mais inteligentes do que o primeiro exemplo. Vocês vão entender melhor no decorrer da palestra. Bom, aquele primeiro projeto que eu mostrei, esse daqui que está aqui embaixo nesse slide aqui, ele é um projeto básico, um servidor básico de IoT. Ou seja, eu tenho aqui o meu projeto, o ESP01, que se conecta com o nosso roteador, numa rede Wi-Fi, e disponibiliza um número de IP na internet. Nós vamos pegar esse número de IP, digitar no nosso navegador e automaticamente vai cair nesse cara aqui. Porque o nosso programa está armazenado nesse chip aqui. Nós desenvolvemos uma página e armazenamos nesse cara. Quando ele se conecta no nosso roteador, automaticamente ele fornece um número de IP. Esse número de IP é o que nós vamos digitar aqui no celular, no notebook ou no tablet, em algum dispositivo com acesso à internet para se conectar nesse cara. Beleza? Vocês podem me perguntar, como é que número de IP é esse? Bom, todo dispositivo quando se conecta na internet, ele gera um número de IP. Esse número de IP, normalmente, se você conectar esse dispositivo na IDE serial, ele vai mostrar para você qual IP se conectou. Porém, às vezes não está ligado direto no computador. Aí é simples de você verificar. Você automaticamente loga nesse cara aqui no roteador. Aí você vai num item chamado dispositivos que estão atachados a ele. E lá vai mostrar que esse cara aqui se conectou a ele com o número de IP. Automaticamente, esse número de IP vai ser o número de acesso ao seu dispositivo remoto. Ok? Eu vou mostrar uns exemplos depois, uns vídeos reais. Bom, o software foi escrito diretamente na IDE do Arduino. Se vocês tiverem alguma dúvida, no nosso YouTube tem como você instalar os pacotes do ESP8266 para se tornar compatíveis com a IDE do Arduino. E aí você pode automaticamente programar ele na própria IDE. Em ferramentas você seleciona a placa ESP e começa a programar normalmente aqui. Então nosso programa foi todo elaborado diretamente na IDE do Arduino. Depois do programa estar pronto, nós temos que jogar aqui no chip do ESP01. Essa placa foi projetada para facilitar essa programação. Aqui eu tenho um conector padrão para o módulo FTDI, o módulo USB serial FTDI. Ele encaixa certinho aqui. E automaticamente você encaixa o cabo na USB do computador, ele vai disponibilizar uma porta, você vai pôr essa chave aqui na posição prog, na posição para a esquerda aqui, apertar o botão de reset e mandar descarregar o programa. O programa automaticamente grava nesse cara aqui. Não tem muita dificuldade. É bem simples mesmo de fazer. É o mesmo esquema e mesma simplicidade de um Arduino.
ok? Em alguns programas a chave vai estar para o lado direito e outros programas para o lado esquerdo. No caso da IDE do Arduino, quando você for enviar um sketch, você põe para o lado esquerdo, aperta o botão de reset e aí envia o código. Ok? Ele automaticamente vai começar a piscar o LED na placa até terminar. Assim que terminar, você já pode mudar a chave de volta para a posição da direita e o programa vai ficar gravado no chip aqui do ESP. Aí já pode ser utilizado, é só desconectar o cabo USB daqui e colocar na fonte. Não tem muito segredo. Bom, e como vai funcionar o nosso projeto? Esse, como é um servidor básico, nós desenvolvemos aquele programa que esse programinha aqui, ele está armazenado aqui dentro. Esse programa contém uma página em HTML, que assim que nós acessarmos o número de IP que ele forneceu ao roteador, nós vamos ter acesso a ela. Então é a mesma coisa. Aqui o nosso ESP se conecta na internet através do roteador, da sua rede Wi-Fi caseira mesmo, e ele disponibiliza um IP na internet. Esse IP é acessado pelos dispositivos móveis. Quando eu digito IP automaticamente, eu consigo acesso a esse cara aqui. Quando eu digito IP aqui, automaticamente eu tenho essa página aqui. Essa página pequenininha aqui que está mostrando em tamanho reduzido, mas é isso daqui que você vai ter no seu dispositivo. Tanto no notebook, quanto no celular, no dispositivo que você tiver conectado. Ok? Então, veja, o programa, aquele programa que eu mostrei, esse programa aqui, ele não está na nuvem, ele não está aqui na internet. Esse programa está armazenado no chip aqui. Então, quando eu digitar o IP fornecido pelo nosso roteador, eu consigo acesso a esse programa aqui no chip. Tá? Então, isso aqui não tem um serviço em nuvem. Eu só estou fazendo uma conexão através da internet. O nosso programa faz umas linhas iniciais, que é mais ou menos o padrão para os dispositivos se conectarem. Então vamos lá. Essas linhas são as básicas do programa para fazer a conexão. Eu vou explicar rapidamente, sem muitos detalhes, senão nós vamos muito além do tempo estipulado. Aqui eu estou usando as bibliotecas disponíveis para fazer a utilização do ESP8266. Quando você instalar o pacote para o ESP, essas bibliotecas vão estar à disposição. E essas bibliotecas facilitam muito a vida do programador. Facilita para o Arduino mesmo e facilita também para o ESP. Dentro delas contém uma série de funções específicas para facilitar a nossa vida, ok? Então essas são 3 bibliotecas específicas para o ESP8266. Se você for utilizar, por exemplo, o ESP32, o nome é parecido, mas elas não são compatíveis. Você vai ter que baixar uma outra biblioteca para funcionar com o ESP32, por exemplo. Bom, aqui eu determino o nome da minha rede. Eu não estou tampando senha nem nada, porque esse é um roteador de teste, eu só uso para fazer esse tipo de conexão, tá? Mas se vocês forem mostrar para alguém, só tome cuidado, porque aqui é a sua rede. Então aqui a minha rede chama Valproj, e eu estou atribuindo essas duas palavras aqui, tanto a minha rede quanto a minha senha. Então eu atribuí a password minha senha e ao SSD minha rede. Aqui embaixo eu tenho um outro recurso da biblioteca que vai fazer com que meu dispositivo se conecte via porta 80. Bom, nós sabemos na prática, se você for fazer o dispositivo acessar remotamente numa internet, não na intranet, essa porta 80 é usada pela maioria dos equipamentos comerciais que já estão conectados na sua residência ou no seu comércio.
provavelmente já algum dispositivo já vai estar usando. Então você só toma cuidado na hora de usar para internet, você vai ter que pôr uma porta disponível na sua internet, no seu roteador, e dar acesso a ela, porque senão não conecta, senão o firewall bloqueia. Para quem já está acostumado a mexer com rede, não é tão complicado assim. E se seu IP mudar constantemente, você vai ter que usar um serviço de NoIP, por exemplo. Beleza? Bom, aqui eu estou atribuindo o valor 0 no relé 1 e 0 no relé 2. Aqui eu configuro minha serial para 9600. Determino que os pinos 0 e 2 vão ser saídas. Tem um delay aqui de 10 segundos. E vou iniciar a conexão simples. Aqui eu faço a conexão Wi-Fi Begin, que já é um outro recurso, é um próprio recurso da biblioteca. Ele já faz a conexão e automaticamente ele me mostra que eu estou conectado. Esse é o recurso assim padrão dos dispositivos da internet das coisas. É lógico que tem várias e várias outras formas de fazer, mas esse eu acho que é o mais simples para se mostrar. Ok? Lembre-se que se vocês tiverem alguma dúvida, por favor anotem, a gente tenta solucionar depois no final. Essa página que nós escrevemos, quando você acessar o seu número de IP, que olha aqui na minha rede, na minha intranet, é 192.168.0.2. Então, todos os dispositivos que tiver na mesma rede da intranet, eu automaticamente digito esse IP, eu caio nessa página. Essa página está dentro do chip. Vou voltar aqui rapidinho. Está dentro desse cara aqui, ó. Ok? Então, essa página está escrito lá dentro do chip. Não, eu já volto a falar novamente, não está na nuvem ou nenhum dispositivo remoto, está no chip. Então, aqui eu tenho clique 1 para acionar o relé 1 pino 0, ou clique aqui em off para desligar o relé 1 o pino 0. A mesma coisa para o pino 2. E eu tenho uma frase aqui, ó, desligado e desligado. Eu vou explicar porque é tão importante esse recurso aqui. Foi como eu falei agora há pouco, eu até coloquei uma seta aqui porque da importância desse recurso nessa simples página aqui. Qual a importância de informar se está desligado ou ligado o relé? Vamos lá. As linhas que determinam se aquela frase vai estar com a informação ligado ou desligado são apenas duas, praticamente duas. E é de vital importância que se coloque isso num projeto básico de IoT, porque essa informação é muito útil na hora da utilização do usuário. Então aqui eu estou determinando se relé 2 for igual a 1, o que acontece é porque eu apertei a tecla ON e ele escreve ligado. Se por acaso eu não apertei a tecla ON, o relé não é igual a 1 e aparece desligado. Tá, aí vocês me perguntam, tá, e daí? Bom, e daí na prática, o que significa? Aqui está o projeto. Se porventura você chega na sua residência e aciona, por exemplo, a lâmpada da garagem, o que acontece? A lâmpada vai acender e esse status aqui, olha, que está desligado, vai mudar para ligado. E vai ficar armazenado essa condição nesse cara aqui. Ele não vai mudar. Então vamos supor que uma outra pessoa chegue nessa mesma garagem e fale, bom, vou acender a luz porque eu não quero chegar no escuro. Ele está na internet, ele está chegando na residência dele e ele não quer chegar na garagem escura. Ele vai acessar essa página e automaticamente ele vai ver que alguém já ligou. Vai aparecer ligado aqui.
ok? Então essa é a importância, porque, por exemplo, se ele não tivesse esse tipo de informação, se isso daqui não tivesse aqui, o primeiro usuário chegou, ligou a lâmpada, o segundo usuário, na intenção de ligar a lâmpada, vai apertar de novo, e o que vai acontecer? Vai desligar a lâmpada. Então, isso é de vital importância, ok? Fala, meus amigos, aqui está o projeto que eu descrevi no primeiro exemplo. Vou virar um pouco a câmera. Aqui está a placa ESP, Prog SP com ESP, a fonte de alimentação e a placa de relé. Nesse lado aqui da esquerda, vou virar um pouquinho a câmera, está uma placa que nós fizemos customizada para o ESP32 e com a placa de relé também. Eles vão executar exatamente a mesma função. Então, quando eu ligar a alimentação, esses dois componentes aqui, ó, eles, através do sketch que nós instalamos neles, ele vai buscar o roteador desconectar na internet. Como esse cara tem muitos pinos sobrando, eu pedi para ele acionar, assim que ele se conectar na internet, acionar esse pino, esse LED vermelho aqui. Então, assim que ele se conectar na internet, ele acende esse LED vermelho. E esse aqui, como não tem o pino sobrando, eu vou pedir para ele, quando ele se conectar na internet, ele ligar o relé 1. Ok? Então, assim que eu ligar a alimentação e eles acharem o meu roteador desconectar a internet, esse LED vermelho vai acender e esse aqui também. Eu tenho a fonte de alimentação, eu vou conectar ela só para vocês olharem. Conectei. Achou a internet, já se conectou. E esse aqui acabou de desconectar. Ele demorou um pouquinho mais, mas ele se conectou na internet e ligou o LED vermelho do relé 1. Beleza? Então tá. E agora, como eu acho eles na rede? Como eu acho aquele IP que eu expliquei? Eu vou pôr o tablet aqui. Está dando reflexo, mas eu vou tentar mostrar. A minha rede aqui de testes é essa daqui, ó, Valprog. Ela já está, o meu tablet também já está conectado. Os meus dispositivos estão nessa rede e o tablet também. Então, como eu descubro o número do IP? Se eu tivesse conectado o cabo aqui na USB desse chip e aqui no ESP na IDE serial, ele me mostraria automaticamente no monitor serial qual o IP que eu estou conectado. Bom, mas nós não temos cabo. Como nós vamos fazer? Eu conectado aqui na rede Valprog, eu vou vir aqui no meu navegador, vou digitar routerlogin.net, que é o meu endereço do meu roteador nessa minha rede. Deixa eu apagar a senha aqui. Então vocês podem ver que eu estou conectado no meu roteador, no roteador que eles estão conectados também, ok? Porque eu sei a senha, é meu roteador, eu sei a senha e eu sei o endereço dele. Normalmente está atrás do roteador. Como eu descubro que endereço qual IP que esses dois caras estão conectados? Eu venho aqui num campo chamado Device Attached, ou equipamentos atachados no meu roteador. Automaticamente ele vai me mostrar isso aqui, ó. Eu tenho 192.168.0.2, eu não coloquei nome nenhum, é esse cara aqui. E esse aqui, 192.168.0.3, é o ESP32. Tá aqui. 192.168.0.4 é meu tablet. Ok? Então eu descobri o IP desse cara e desse cara. Então vamos lá.
Deixa eu entrar no navegador. Aí eu vou digitar aqui, olha, o número de IP desse cara, 192.168.0.3. Ele se conectou aqui nesse dispositivo. Eu vou virar um pouquinho só para vocês olharem com mais atenção. Então esse relé está ligado porque nós mandamos ele ligar ao conectar na internet. Então nós vamos ter que desligar para começar o processo. Isso em virtude, é só uma demonstração em virtude desse cara só ter 2 pinos para a gente usar. Então eu vou desligar. Desliguei ali o relé. As mensagens aqui estão aparecendo desligado. Ok? Desligado, desligado. Eu vou mandar ligar o relé 1. O relé 1 ligou ali na placa. Ok? E a mensagem aqui já apareceu ligado. Se eu apertar para desligar, o relé desliga e a mensagem aparece desligada também. Então eu posso ligar o relé 1, ligou o relé 1 e eu liguei o relé 2. Os 2 relés estão ligados e aqui a frase ligado. Se eu apertar off e off, eu desligo os 2 relés. Ok? E para mim acessar esse cara aqui, é o mesmo programa, só que com outro IP. Aí eu vou digitar, nós já vimos lá, o número de IP. Eu estava com o número do IP 168.192.0.3 nesse cara aqui. Agora eu vou digitar 192.168.0.2. Eu apertei errado aqui. É 192.168.0.2. E automaticamente eu estou conectado nesse dispositivo aqui. O 0.3 é esse. O 0.2 é esse. Então eu vou ligar o relé 1. Ele ligou aqui, ó. Não sei se dá pra ver porque o LED verde está bem forte. Vou tampar. Acho que dá pra ver que está ligado. A mensagem apareceu aqui ligado. Eu vou ligar o relé 2. Ligou o relé 2 aqui, ó. E a mensagem apareceu ligado também. Aí eu vou desligar um e desligar o outro. Desliguei os 2. Então basicamente o projeto consiste nesse sistema. Eu tenho uma página armazenada nesses caras aqui, dentro do chip. Ao conectar na rede, eles me fornecem o número do IP e eu digito aqui no navegador e eu me conecto automaticamente no dispositivo que eu precisar. Esse é um teste na intranet. Se vocês quiserem mudar para internet, é só fazer a configuração no roteador, na porta e liberar o acesso, ok? Então esse é um teste funcional do projeto do exemplo 1. Beleza? Bom, meus amigos, agora nós estamos no exemplo número 2. Esse projeto é um pouquinho mais complexo e agrega recursos inteligentes e um serviço na nuvem, um broker. Ok? Esse broker que nós vamos utilizar é o Cloud MQTT. É muito utilizado para esse tipo de aplicação. Aqui nós temos vocês estão olhando o esquema aqui, eu tenho o mesmo esquema do projeto anterior, uma prog SP com SP, a fonte e 2 relés. Eu tenho um notebook, um celular e o botão remoto que também usa um ESP.
826601. Aqui eu tenho o relé que vai receber um subscribe do broker. Ele vai receber comandos do broker. Aqui o notebook, ele, além de ele publicar no broker, ou seja, ele vai mandar o relé acionar ou não, ele também quer saber o status desse relé. Então, além dele publicar, ele recebe um subscribe da nuvem, informando o status dos relés. A mesma coisa aqui no celular, eu posso mandar um comando para a nuvem, publicar na nuvem, no broker que eu quero enviar um comando para ligar o relé, mas eu também quero saber o status da situação do relé. Então eu faço publish e recebo subscribe no celular, usando um app chamado MQTT Dash, que eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho um outro ESP que vai funcionar como botão remoto para acionar o relé 1 ou o relé 2, e ele somente vai fazer um publish na cloud, no broker, para enviar um comando para a nuvem, enviar o comando para ligar o relé. Lembre-se que quando eu mandar um comando aqui, olha, do remoto, esses dois caras aqui vão ter informações, vão conseguir pegar as informações que esse botão remoto acionou um dos relés. Por quê? Porque ele está recebendo um subscribe do cloud. Está recebendo a informação de que esse cara aqui acionou o relé. Ou seja, eu tenho um programa completo funcionando em tempo real da situação dos dois relés, se eles estão acionados ou não. Então, tudo que acontecer nesse dispositivo, esses caras aqui vão saber automaticamente. Eu vou explicar com mais detalhe para vocês terem uma noção de quanto é interessante um projeto desse. Beleza? Esse projeto é baseado no ESP8266. Então o projeto básico vai ser utilizando ele. Não vamos usar Arduino, não vamos usar nada, somente esse cara. Depois nós vamos elaborar o hardware, que eu vou mostrar para vocês o que nós vamos ter que juntar para esse projeto funcionar. Lembre-se que aí agora nós vamos utilizar um broker, um serviço em nuvem, que é o Cloud MQTT. Ele é muito utilizado, vocês já devem ter visto muitos projetos de IoT usando ele, porque ele é muito simples e ainda permite que você faça os testes totalmente gratuitos. Depois nós temos que elaborar o software, tanto para o dispositivo que aciona os relés, quanto para o dispositivo que vai servir como botão remoto, para acionar os dois relés desse cara aqui. Nós vamos configurar o serviço em nuvem, o MQTT. Nós vamos criar a conta, pegar todos os dados necessários para fazer esses caras se comunicarem com essa nuvem. E por último, nós vamos fazer a configuração do MQTT no celular, que é praticamente a mesma coisa do que fazer no PC. Criar seu usuário, fazer uma série de coisas, configurações, você vai fazer a mesma coisa no celular. Bom, como eu disse, todo o projeto vai ser baseado no ESP. Quando nós criamos a Prog ESP, foi para facilitar a utilização desse cara em projetos. Porque vocês podem perceber que a pinagem dele não é muito amigável. Se você tentar colocar ele numa protoboard, por exemplo, os pinos vão ficar em curto, porque eles são paralelos um ao outro. Então, se você conectar na protoboard, eles automaticamente vão dar curto.
Então nós criamos a prog para simplesmente facilitar a utilização desse cara. Esse cara já veio para revolucionar os projetos de IoT. Os projetos básicos eu estou mencionando, né? Porque os projetos mais elaborados e comercialmente utilizados já não se usa mais esse componente, utiliza um outro componente um pouco mais sofisticado. Então nós criamos a prog SP para facilitar a utilização desse cara. Bom, como eu falei aqui, a prog SP. Como eu também falei no primeiro vídeo, aqui está o nome dela. Aqui o soquete. É só conectar ele nesse soquete. Aqui todos esses pininhos que tem aqui, ó, eu tenho também disponíveis aqui. Todos numerados e a numeração está aqui do lado. Para facilitar conexões de outros periféricos. Aqui eu tenho um header fêmea para você poder encaixar um módulo USB. FTDI é padrão, mas você pode usar qualquer outro. Aí você vai ter que ligar com jumpers, né? Mas aqui, se você tiver o FTDI, você encaixa direto. Aqui está o botão de reset, a chave de programação e as duas GPIO, a 2 e a 0. E aqui um GND para facilitar a ligação. Desse lado aqui eu tenho a fonte de alimentação, é 3,3, porque lembre-se que esse cara aqui funciona com 3,3 volts. Ok? Tem que ser 3,3 volts. Ele foi projetado para funcionar com 3,3 volts. Então aqui eu tenho uma placa da Projetos Maker também. Que ela tem proteção contra inversão de polaridade. Então você pode entrar com uma tensão aqui de 7,5 a 12 volts. Eu tenho um LED Power. E um VIN aqui. Para que esse VIN? A tensão que eu colocar no borne aqui, eu vou ter disponível aqui menos 0,7 volts, por causa da queda do diodo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 12 volts, eu vou ter mais ou menos 11,3 aqui. Para acionar, sei lá, placas de 12 volts, relés de 12 volts, se você não tiver nenhuma placa da Projetos Maker para utilizar, você pode utilizar uma outra qualquer. Ok? Então aqui esse VIN é a tensão de entrada menos 0,7 mais ou menos do diodo para usos externos. Aqui você pode notar que eu tenho o GND, aí o próximo pino fica sem utilizar, e depois eu tenho 3,3 volts. Porque aqui, se você notar, olha, GND, esse não utilizaram, não usa, e o próximo é o VCC. É justamente a pinagem dessa fonte. Então ela encaixa exatamente no lugar. Ok? Aqui a nossa placa de relé. Como eu já tinha falado no primeiro projeto, ela foi especialmente desenvolvida para a proteção dos dispositivos que você conectar a ela. Por exemplo, um Arduino vai acionar esse relé. Ele está protegido contra a alta tensão que tiver aqui que tiver conectado aqui nos relés. Por exemplo, se você conectar a rede AC aqui para acionar uma lâmpada e por acaso der um curto, provavelmente com essa proteção, porque isso é um optoacoplador que isola mecanicamente essa parte aqui da parte de baixa tensão, o curto provavelmente vai parar aqui. Pode danificar o relé, um transistor, o diodo, até mesmo o optoacoplador, mas dificilmente ele vai afetar teu equipamento. Então ela foi constituída para proteção do equipamento. Aqui não está a foto da parte de baixo, mas a parte de baixo dessa placa, eu vou mostrar aqui no vídeo agora, a parte de trás dessa placa tem todas as informações de onde está a alta tensão, para tomar cuidado na hora de manusear essa placa, no caso de você usar a alta tensão aqui nos bornes. Que na verdade que é a função do relé acionar cargas de maior potência.
Aqui eu tenho todas as placas do sistema, a PROG ESP com ESP01, a fonte de alimentação e a placa de relé. Nós vamos interligar essas 3 placas para fazer o nosso projeto funcionar. A ligação fica exatamente como a ligação do primeiro projeto. Na verdade, isso é praticamente o básico, né? O que nós vamos alterar na maioria dos projetos é o programa e o modo de atuação da eletrônica. Então aqui eu tenho o ESP01, a fonte de alimentação, as 2 GPIOs ligadas aqui na IN 2, o GND e o VCC conectados aqui direto. Lembra que eu mostrei que tem um VIN aqui? Então, para mim não ter que pegar, como essa placa é 5 volts e esse dispositivo é 3,3, eu não posso pegar diretamente daqui do pino 3,3 para tentar alimentar essa plaquinha. Não vai funcionar, porque se ela é 5 volts, eu preciso de 5 volts para ela funcionar. Então o que eu faço? Eu pego daqui do VIN, porque eu alimentei com 7 volts e meio aqui com uma bateria, automaticamente eu vou ter 6 volts e pouco aqui no VIN. Então eu posso alimentar tranquilamente esses 2 relés de 5 volts, sem o menor problema. Então a alimentação para essa plaquinha eu estou pegando aqui do VIN. Ok? Porque aqui nessa placa, devido ao regulador que está embaixo dela, estou mostrando aí no vídeo para vocês, eu vou ter exatamente, precisamente os 3,3 volts que é necessário para esse cara funcionar. E atenção, 5 volts para a placa, eu pego aqui do VIN. Perfeito? Lembre-se que vocês tiverem alguma dúvida, pode ir anotando para a gente tentar esclarecer no final da palestra. Bom, o sistema completo consiste nessa foto aqui. Eu tenho aqui a PROG ESP com ESP, a fonte mais os 2 relés, que esse cara aqui vai ser tipo servidor do sistema. Eu tenho desse lado uma PROG ESP com a fonte e um ESP também, que esse daqui vai servir de botão remoto, que tem até a chave. Lembre-se que naquela ilustração do primeiro exemplo, eu vou voltar lá para vocês só lembrarem da situação. Espera aí que está um pouco demorado, mas só para vocês lembrarem. Bom, lembra-se que aqui está o ESP remoto, que é aquele que eu mostrei agora na foto para vocês. Ele vai ter um botão que ele vai fazer o acionamento remoto. Ok? Então vou voltar lá. É só para a gente não perder o foco. Então aqui está o projeto remoto. Ok? Então aqui eu tenho o sistema completo pronto para utilizar. O que nós temos que fazer agora é programar os ESP. Então vamos lá. O aplicativo que nós vamos utilizar é uma nuvem chamada Cloud MQTT. Esse programa eu acho que é um dos mais simples para a gente poder começar a desenvolver nossos projetos de IoT. Ele é bem simples. Ele permite você fazer todos os testes gratuitos, você que cria uma conta gratuita. É lógico que tem uma limitação para isso, mas para desenvolver os seus testes, seus projetos é perfeito. O Cloud MQTT foi inventado e desenvolvido inicialmente pela IBM no final dos anos 90. Ele utiliza o modelo de publicação e assinatura, o Publish e o Subscribe, que eu mostrei para vocês naquele exemplo, o que torna ele facilmente aplicado em quase todos os projetos de IoT, e bem simples também. Em 2014 ele se tornou oficialmente um padrão aberto, todos podem utilizar,
E, como eu falei, a sua flexibilidade possibilita o suporte a diversos cenários. Você pode criar vários e vários projetos que o CloudMQTT vai funcionar perfeitamente. Quem tiver dúvidas sobre o funcionamento desse programa, a gente pode tirar posteriormente, tá? Aí já vai agregar uma outra palestra que eu ainda vou publicar, explicando com detalhes o funcionamento do CloudMQTT. Bom, basicamente, nós vamos aqui entrar no site, né, do CloudMQTT e nós vamos fazer um cadastro aqui. Você vai precisar fazer um cadastro. Na hora do cadastro, você vai selecionar a conta que é gratuita, porque já tem a possibilidade de você ser um assinante pago e ter recursos maiores, mas você vai fazer uma conta free, totalmente gratuita, para você utilizar os seus projetos. Você vai receber um e-mail, né, que você colocou no seu cadastro para poder validar essa conta. Você faz todo aquele processo como se fosse um outro aplicativo comum e vai receber a tua senha para você fazer o login. Aí você vai pôr aqui seu e-mail, sua senha e vai fazer o login no CloudMQTT. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar esse processo, não de criar a conta, mas eu vou mostrar esse processo num vídeo só para vocês terem uma noção como realmente é fácil o que eu estou falando. Bom, depois de criado a conta, nós vamos ter que criar uma coisa chamada instância. Beleza? Então você vai pôr um nome aqui, vai criar a sua instância. Depois que você criar isso, vai aparecer essas informações aqui, ó. Detalhes das informações da sua instância. Esses dados aqui, ó, você vai precisar pegar ele e colar nas linhas do seu programa que você vai descarregar no ESP8266. Por que isso? Esses dados vão fazer com que o dispositivo ESP8266 ache a sua conta no CloudMQTT. Então, quando ele se conectar na internet, quando o ESP8266 se conectar na internet, ele vai buscar esse parâmetro aqui. E automaticamente ele vai se conectar na sua conta, no MQTT, para que os dois fiquem em sincronia. Então, esses dados aqui, você vai pôr no seu programa que foi escrito na IDE do Arduino e vai enviar para o ESP8266. Ok? Então você vai ter que ter isso em mãos para copiar e colar. O projeto foi todo escrito diretamente na IDE do Arduino. Como eu falei já no primeiro exemplo, você vai baixar o pacote de bibliotecas para tornar compatível o ESP com a IDE do Arduino e automaticamente vai disponibilizar uma série de bibliotecas lá. Então no YouTube da Projetos Eletrônicos tem vários exemplos. Se você tiver com alguma dúvida, é só você entrar lá para ver. Nesse programa aqui é o que você vai colar aquelas informações do CloudMQTT. Lembra que mostrou, assim que nós criamos a instância, mostrou esses dados aqui? Então você vai pegar esses dados aqui e vai copiar nas linhas do programa. Nas linhas do programa lá eu deixei marcado que esses dados são que você vai colar. Então você vai vir aqui, copiar, colar, copiar, colar, copiar, colar. Então essas linhas são muito importantes. Você pegar esses dados da instância que você criou e copiar para o seu programa. Essa vai ser a forma da nuvem achar o seu SP e o seu SP achar a nuvem. Eles têm que ficar em sincronia. Feito isso, você vai simplesmente mandar o programa para o ESP8266. Da mesma forma que
no exemplo 1, exatamente a mesma coisa. Você vai pôr a chave para a esquerda, apertar o botão de reset, mandar enviar o programa e ele vai automaticamente gravar aqui. Assim que terminar de gravar, você muda a chave e pode tirar o módulo USB daqui e conectar o módulo da fonte. Ele já está programado. Bom, aí eu tenho a nuvem aqui. Eu vou entrar num item aqui, WebSocket, que vai fazer a comunicação. É aqui que vai começar a coisa a acontecer. Depois de todo esse trabalho que nós tivemos de configuração, vocês vão ver a coisa começar a funcionar agora. Quando eu entrar no WebSocket, vai aparecer essa telinha aqui. Automaticamente vai aparecer essa interrogação aqui, azul, avisando que ele está se conectando. Lembra aqueles dados que nós copiamos e colamos no programa? Ele está se conectando a essa URL aqui. E se der tudo certo, se você fez tudo certinho, vai aparecer essa mensagem verde aqui, ó, conectado. Ou seja, teu ESP já está conectado na nuvem. Essa mensagem vai te dizer que está tudo certinho ou não. Aí vamos lá para o assunto que nós queremos. Eu coloquei ESP8266 pinos do relé, mas você poderia ter posto qualquer outro. Então, mas eu vou digitar aqui, ó, no tópico, eu quero conversar sobre esse assunto aqui, ó. ESP8266 pinos do relé. Certo? E aí eu vou digitar a mensagem aqui. Na mensagem aqui eu vou mandar liga relé 1 e vou apertar o send. Automaticamente eu vou ligar o relé 1. Ou seja, eu mandei do meu PC enviar o dado para a nuvem e a nuvem enviar o dado para esse SP acender o LED. E o mais legal, e um recurso bem inteligente, esse dado eu estou mandando ele gravar o último estado, o último dado enviado da nuvem, ele vai gravar numa EEPROM que tem aqui na placa. E para que serve isso? Por exemplo, se eu mandei ligar o relé 1 remotamente e por acaso no local lá faltar energia, quando a energia voltar, quando a rede elétrica voltar e a situação tiver sido restabelecida, o ESP vai começar a funcionar e vai verificar que a última situação era o relé 1 ligado. Se o relé 1 não estiver ligado, ele automaticamente vai ligar. Por quê? Porque foi o último dado enviado da nuvem e ele guardou essa informação na EEPROM. Mesmo que falte energia, quando ele reiniciar, ele vai acionar o relé. Esse já é um recurso bem inteligente para o sistema. Bom, aí nós vamos colocar mais um cara na jogada. Então, até agora nós temos o computador conversando com a nuvem e a nuvem conversando com a nossa placa. Agora nós vamos fazer o nosso celular também entrar nesse círculo de informação. Nós vamos baixar um programa chamado MQTT Dash. É a mesma coisa que o MQTT Cloud. É um programa muito utilizado também. Todo mundo usa. Então vocês já devem ter visto essa aplicação em outros lugares. Depois eu vou mostrar o vídeo mostrando essa situação na prática. Ok? Eu vou entrar no Cloud MQTT. Lembra aqueles dados que nós pegamos do programa e colamos pegamos da conta do Cloud MQTT e colamos no programa? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Vão preencher todos esses dados. Por quê? Vai ser o meio do programa do seu celular encontrar a nuvem com as mesmas informações. Então, depois que eu coloquei todos esses dados aqui, igual a conta do Cloud MQTT, o próximo passo vai ser criar os botões. É bem simples. Por exemplo, se não tivesse nenhum botão aqui na área de trabalho, automaticamente quando você
clicar na área de trabalho, vai aparecer um menuzinho para você, com várias e várias opções para você criar os seus botões. Eu criei aqui uma chave e uma tomada. Se eu clicar em cima dele, depois eu consigo editar. Aí, por exemplo, quando ligar eu quero que fique verde, quando desligar vai ficar cinza. Esses dados aqui, eu até poderia entrar no mérito para explicar isso, mas aí nós vamos, além do tempo estipulado, fica para as próximas informações, ok? E aí vamos observar o funcionamento. Lembre-se que esse dispositivo aqui, ele já está em contato com a nossa nuvem. A nuvem está em contato com o nosso notebook, com o programa lá. Então, se eu digitar lá no programa o assunto e mandar ligar o relé, o que acontece? Esse relé vai ligar. Certo? Ok? Entendido isso? Aí, agora, nós fizemos a mesma coisa no nosso celular. Eu vou ter essa situação. Eu vou ter o botão para ligar o relé 1 e essa tomada para ligar o relé 2. Ok? E aí o que acontece? Se eu clicar em cima do relé 1, ele vai ficar verde. Por quê? Ele vai mandar essa informação para a nuvem, para o broker. O broker vai mandar essa informação para a placa. Depois a nuvem vai mandar a informação para o celular, avisando que o relé está ligado, e aí ele fica verdinho assim. Então, olha só a mecânica da coisa. Eu clico aqui, mando a informação para a nuvem manda a informação para a placa liga o relé, a nuvem manda informação para o celular, avisando que o relé está ligado e o botãozinho fica verde. Tudo em tempo real. E aí vai ficando mais completo o negócio. Na tela do seu notebook que está conectado ao Cloud MQTT, essa informação que nós acabamos, esse procedimento que nós acabamos de fazer, você vai receber também no seu notebook. Vai aparecer lá que eu mandei o assunto, porque no celular também eu coloquei o nome, eu coloquei o assunto que eu quero falar. Esse botão se refere a esse assunto. Então, quando eu cliquei aqui no botão, ele apareceu aqui, ó, o assunto liga relé 1. Então, quando eu cliquei no botão, ele mandou para a nuvem, o broker, que é a nuvem, acionou a placa, ligou o relé, aí o broker avisou o meu celular que o relé está ligado, ficou verde, e avisou o notebook que alguém acionou o relé usando esse assunto. Tudo isso em tempo real. Bacana, né? Assim, só de olhar assim por slides já dá para perceber, no projeto simples, os recursos sofisticados que nós temos. E aí nós vamos incrementar um pouco mais a situação para vocês observarem a lógica da coisa. Lembra do botão remoto, do outro ESP que estava do lado do principal ali com o relé? Eu mostrei na foto ali no slide essa configuração, e do lado estava esse cara aqui, que ia ser um botão remoto. Então nele nós fizemos toda aquela mesma coisa, programamos ele com todas as informações sobre a instância que nós criamos, todas as informações, senha, porta, URL, assunto, todos os detalhes. Só que nós no programa colocamos as GPIOs como entradas e não saídas. Eles estão como entrada, eles vão ler, essa entrada vai ler o status desse botão, e assim que mudar o nível lógico da entrada aqui, ele vai enviar para a nuvem uma mensagem com um assunto e com a informação de ligar o relé caso ele esteja desligado, ou desligar o relé
caso ele esteja ligado. Então, olha a mecânica agora da coisa. Ficou um pouco mais completa. Quando eu apertar esse botão, esse cara aqui vai mandar um subscribe para a nuvem. A nuvem vai mandar para a placa. A placa vai mandar acender ligar o relé. A nuvem vai avisar o celular que o relé ligou. E a nuvem vai avisar o seu computador que alguém acionou o relé. Tudo isso aqui em tempo real. Então vocês imaginam a quantidade de aplicação que eu poderia ter com um projeto desse. Aqui eu só criei dois botões e só tem uma instância, que é um assunto, que é ESP pinos do relé. Mas imagina um dispositivo com mais pinos, mais IOs, com vários assuntos. Eu poderia fazer uma automação completa baseado num broker em nuvem. Tudo em tempo real. Lembre-se que ainda com recursos inteligentes, que ele memoriza a última ação que a nuvem mandou para esse cara aqui. Ok? Assim parece complicado, mas quando eu mostrar o vídeo para vocês do funcionamento, vocês vão notar que realmente é um projeto fascinante, que encanta assim na sua funcionabilidade. É fantástico. Beleza? Bom, e algumas das aplicações desse projeto? Uma delas seria um circuito de apoio aos sistemas de CFTV e alarme. Por exemplo, vamos supor que você esteja sozinho na sua residência, num quarto, no andar de cima da casa, e note um barulho, e você não quer disparar o seu alarme, o alarme não disparou, mas você está notando alguma coisa estranha. Você pode, com o botão remoto, acender todas as luzes da área externa da casa, ou simplesmente tocar uma sirene por algum tempo determinado, a fim de espantar alguém que esteja tentando entrar e o alarme e o CFTV ainda não detectou. É um circuito de apoio aos sistemas de CFTV. Ou até mesmo fazer disparar o botão de pânico, para que seja alertada a empresa que monitora a sua residência que alguma coisa está acontecendo, sem que você tenha que sair do seu quarto ou do seu cômodo e se expor a algum tipo de ameaça. Um outro exemplo que é bem pertinente a esse projeto é reiniciar roteadores remotamente. O que isso significa? Por exemplo, se você monitora dos seus clientes ou o comércio dos seus clientes remotamente por câmera, é comum os roteadores travarem e automaticamente você perde a conexão com as câmeras. Muitas vezes a gente tem que pedir para o dono da residência ou para o guarda que está tomando conta da empresa ir lá e reiniciar o roteador. Isso é relativamente desagradável quando você monitora uma empresa muito grande ou um cliente com poder econômico muito grande. Então esse sistema é perfeitamente aplicável a você mandar desligar remotamente o seu roteador. Uma outra aplicação bacana é fechar válvulas de compressores. Eu estou falando dessas situações porque são projetos que nós já até fizemos para algumas pessoas. Esse caso de fechar as válvulas de compressores é um compressor muito grande, muito robusto, com várias válvulas. E ele comanda um sistema inteiro de válvulas pneumáticas lá no local. Quando uma válvula falha, o sistema perde a pressão para todos os equipamentos. Todos os sistemas que trabalham com ar comprimido param automaticamente porque está escapando a compressão por uma das válvulas. Então aí o cliente tinha que se locomover até o local, às vezes muito distante, para travar aquela válvula para o resto do sistema continuar funcionando. Isso é bem complicado. Então o que acontece? Ele pode simplesmente fechar uma das válvulas, ou duas, ou de acordo com a necessidade, e o sistema volta a funcionar. Posteriormente, ele envia um técnico para fazer o reparo da válvula com defeito. A imaginação é o limite para esse tipo de projeto. Você pode aplicar em
em várias e várias soluções. Ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem dúvida, a gente pode tentar tirar agora. Se alguém precisar de mais informações, aqui estão todos os meus contatos. No YouTube, Projetos Eletrônicos. Pode escrever exatamente assim, que vai cair na página diretamente. O Facebook aqui é Valproj, Facebook da Projetos Eletrônicos, o Instagram Valproj. No Instagram posto praticamente um projeto por dia. Ainda tem o Twitter, que é o Proj Reis. Pode me achar pela hashtag Valproj ou pelo site projetoseletrônicos.com. Depois disso não tem como me encontrar, né? Então, gente, gostaria de agradecer a todos os participantes. Meu muito obrigado a todos, ok? E agora vamos ver o vídeo desse projeto funcionando. Bom, esse aqui é o exemplo 2, é o projeto 2 descrito na palestra. Eu tenho um sistema todo reunido aqui, o notebook. Eu tenho aqui meu ESP com a Prog ESP conectado ao relé, que vai servir de servidor do relé. O meu celular também vai interagir e essa outra plaquinha Prog ESP que vai ser o botão remoto, ok? Então eu vou ligar aqui a placa principal. Ela vai se conectar no meu roteador principal para obter acesso à internet de verdade. Nesse caso ele vai obter acesso para se conectar na nuvem. Agora eu vou ligar meu botão remoto, que também vai fazer o mesmo processo. Vou ligar meu celular. Vou entrar aqui no meu browser. Bom, ele já entrou aqui direto no... Lembra que eu falei para vocês que eu tenho que entrar no WebSocket para começar a conversar com o meu dispositivo? Eu vou só atualizar aqui para vocês verem uma coisa. Olha a mensagem aqui de conectado. Ou seja, ele já encontrou a placa. Então o sistema já está conectado. Eu vou ligar o meu MQTT Dash, que eu havia dito para vocês, que é um programinha bem simples e intuitivo. Eu vou ligar aqui. Ele vai se conectar. Ele também se conectou. Então eu tenho conectado o meu sistema, o notebook, o celular e meu botão remoto. Bom, para fazer o primeiro teste eu vou apertar aqui o botão no celular, ok? Automaticamente ele ligou aqui, olha. Liga o relé 1, o relé 1 está ligado. Não sei se dá para vocês verem, a bateria está meio fraca, mas dá para ver que o relé ligou. E automaticamente ficou verde aqui. O que aconteceu nesse sistema? Quando eu apertei esse botão, ele foi lá no broker, na nuvem, avisar que eu estou mandando ligar o relé. Ele enviou o dado aqui para a placa ligou, aí ele informou o computador aqui, ó, pino do relé 1 ligado, e avisou aqui o meu celular que o dispositivo também está ligado, ficou verde. Se eu apertar aqui, ele apagou o LED aqui, ele avisou aqui que está desligado, e avisou meu celular que está desligado também. Ok? E agora eu vou apertar o botão remoto. Eu apertei o botão remoto, apareceu aqui, liga relé 1, ligou o relé e acendeu o botão verde aqui. O que aconteceu? Esse cara aqui mandou a informação para a nuvem com esse assunto, avisando que era para ligar o relé 1. A nuvem mandou, o broker mandou para esse cara, desculpa. Ele acionou o relé 1, a nuvem avisou aqui na CPU, quer dizer, não é na CPU, né? Eu estou aqui no navegador dentro do MQTT. Ele avisou aqui que eu estou com o relé 1 ligado e automaticamente acendeu aqui. Eu bati no botão, ele desligou o relé,
me avisou aqui e apagou o botão. Ok? Eu apertei novamente, acendeu aqui e ligou o relé. Eu estou com um delay por causa da internet, tem muita coisa conectada no momento, então está tendo esse pequeno delay. Mas se eu apertar aqui novamente, ele vai enviar lá para a nuvem. É que o meu celular ele não está conectado na rede correta. Está conectado numa rede muito longe aqui do meu sistema. Ok, então vamos lá ver se agora dá certo. Vai se conectar. Então eu vou apertar aqui. Aí automaticamente desligou aqui e desligado aqui. Eu vou apertar o botão remoto aqui, ó. Ele acendeu aqui, ligou aqui, é que agora já desceu um pouco as mensagens, mas ele avisou que está ligado aqui, entendeu? Eu mandei o botão daqui pro broker, eu acionei esse pino aqui, esse botão, mudou o nível aqui no ESP, ele sabe que é para enviar esse assunto aqui e para ligar o relé 1. Então ele mandou para esse SP ligou o relé 1, aí a nuvem avisou o computador e avisou aqui no celular. Eu vou desligar, desligou, apareceu aqui desligado, o relé desligou, e agora eu vou ligar o outro. O outro ele ligou o relé 2, e aí avisou que o relé 2 está ligado, e acendeu aqui para mim. Então, eu mandei aqui o comando para o broker avisou aqui para ligar o relé 2, ele avisou o computador, relé 2 ligado, e acendeu o botãozinho aqui. Se eu apagar, ele já automaticamente mostrou aqui desligado e desligou o sistema aqui. Tudo isso em tempo real. Tudo que está acontecendo aqui está em tempo real. Por exemplo, se eu vim aqui copiar esse assunto, eu subo aqui, vou no tópico aqui, coloco o assunto, vou aqui, liga relé 1, vou copiar isso, copiar a mensagem, colar, e aí eu mando enviar. E aí o que aconteceu? A CPU, o site aqui avisou o broker mandou ligar o relé 1, apareceu a mensagem aqui, ligado, e apareceu aqui na tela do meu celular. Se eu colocar essa informação aqui na mensagem, colar, mas eu tenho que pôr o assunto, se eu enviar, desligar agora, o relé, tenho que pôr o relé 1, eu vou enviar. Ele desligou o relé 1, apagou aqui, e aqui na CPU ele me avisou que está desligado. Ok? Então aqui é um serviço de nuvem, o MQTT Cloud. Eu estou com ele no celular e estou com ele no dispositivo. E essa plaquinha está se conectando na nuvem e recebe todos os comandos. Eu estou falando com ele sobre esse assunto, mas eu poderia ter outros assuntos e outras funções. Ok? Qualquer dúvida, a gente tenta esclarecer.